aqui, né? Amém, irmãos? Esses dias, né, o Senhor vem me falado sobre a palavra graça. O Espírito Santo vem me comunicado muito sobre graça. E eu tenho me inspirado nesse livro, que eu quero indicar para vocês. Mas antes de mostrar o livro, eu quero falar um pouco do porquê de nós indicarmos livros, ou o porquê também de nós convidarmos você a participar da nossa escola bíblica, da nossa escola ministerial e de todas as outras atividades que nós temos aqui na nossa igreja. Essas indicações que vocês podem encontrar ali no nosso Verbo Shop, elas são para fomentar a palavra de Deus dentro de nós. Eu trabalho na construção civil e lá nós fazemos formas, geralmente de madeira, e nós colocamos o concreto ou o betão, pastor Jaime, para ele entender melhor. Aqui em Portugal é betão, aquela massa de concreto. E ela é colocada dentro da forma, mas às vezes ela não se acomoda bem. E quando você vai tirar aquela forma, tem alguns locais que aquela massa ainda não entrou. A palavra de Deus ela é perfeita. Mas às vezes o nosso entendimento ainda não está perfeito. Então, às vezes, essa massa da palavra ainda não se acomoda bem dentro da nossa forma. Só que o que acontece com aquele elemento que é feito de betão? Se ele tem alguma falha, na hora que ele estiver sob pressão, ele vai falhar. Ele não vai suportar a carga que ele deveria, então ele não vai vencer aquela pressão. Então, para isso, nós temos as nossas escolas, nós temos as indicações de livro, porque o livro, às vezes, ele traz uma tradução de uma palavra do grego, do latim, às vezes ele traz uma outra conotação do tema, ele nos explica para quem aquela história, aquele versículo foi escrito, qual o intuito daquela comunicação. Então, facilita o nosso entendimento da palavra. E quando nós estivermos plenamente cheios da palavra, e ela penetrar toda a nossa forma, não vai ter falha em nós. Não vai ter falha, e na hora que chegar o momento de pressão, você vai resistir. E você vai passar, e você vai vencer, e pode vir outra pressão que você vai vencer de novo, e vai vencer de novo. Amém? Então, o livro que eu trouxe, não se assustem com o tamanho, é Graça, o DNA de Deus. Aqui em Portugal é ADN. E esse livro ele já me chama a atenção desde o título e desde a ilustração. A ilustração é como se fosse um coração feito por 2 digitais. E o DNA é algo único. Cada um de nós carrega o DNA, ele não se repete. Por exemplo, eu vou tomar aqui uma água, que eu já estou com a garganta seca. E se chega alguém depois aqui e pega essa minha garrafa e apanha essa amostra aqui, vai encontrar o meu DNA. Se alguém vai lá e pega a garrafa do pastor Bruno, vai encontrar o DNA do Bruno, vai ver que é diferente. E assim por diante. Se pega aqui do pessoal da música, do William, vai encontrar mais um DNA diferente. E o DNA, ele é, deixa eu ver se eu consigo falar o nome, é o ácido desoxirribonucleico. Olha que lindo. Já fica a dica aí, Ricardo, que está pensando em ter mais um filho. Desoxirribonucleico, Ricardo. Muito bom de chamar, né? Na hora que quer dar um... Menino, vem cá, desoxirribonucleico, passa para dentro. Ele traz as nossas características que nós herdamos dos nossos pais, dos nossos parentes, características hereditárias, cor do cabelo, cor da pele, esse olho azul, tudo vem da nossa família. Mas não entendi, né? Tudo bem, Deus está vendo. E então, eu fiquei a pensar sobre esse livro e se nos fosse possível conseguir uma amostra de Deus, pegar a garrafinha que Deus está bebendo água lá e verificar o que tem no DNA de Deus. Mas, glória a Deus, nós sabemos através dessa palavra, essa palavra que ela é o laudo escrito por Deus de quem Ele é. Essa palavra ela não mente, essa palavra não muda. O nosso Deus é o mesmo ontem, Ele é hoje, Ele vai ser amanhã, Ele vai ser sempre, independente do que aconteça. E o laudo está escrito aqui por Ele. E nesse laudo nós podemos ver que Deus é amor, que Deus é bom, que Deus tem graça, que Deus tem poder, que Ele é justiça. Tudo isso está em Deus, porque a palavra nos diz que toda boa dádiva,
todo dom perfeito vem do Pai, descendo lá do alto, de quem não há sombra de variação. Não é uma imagem de variação. Não sei se você já brincou com seu filho, você tem um foco de luz e você tenta imitar aqui um pássaro com a sombra, alguma forma, e aquela sombra pode enganar o seu filho. É a sua mão, mas é a sombra de parecida com um pássaro. Mas nem a sombra de Deus tem variação. Nem a sombra dele nos engana, nem a sombra dele mente. Nada, nada, nada de obscuro vai ser encontrado em Deus. Mateus, por favor, coloca aquela imagem lá. Eu consegui pegar uma pequena amostra do DNA de Deus. Não foi fácil. E a gente podendo examinar, esse é o DNA, o formato dele, nessa escadinha, mas aqui nós encontraremos amor, graça, justiça, fidelidade, paz. Tudo que você precisa está nesse DNA. E hoje nós vamos focar na graça. Amém? A graça, ela é um conceito um pouco difícil de alcançar. Porque é algo tão grande, assim como o amor, que às vezes é difícil você definir em poucas palavras o que é a graça de Deus. Antes da vinda de Cristo, essa palavra em grego, ela tem a raiz da palavra charis, e ela era descrita como um favor imerecido de alguma divindade, ou alguma boa sorte, ou algo que você fazia, e aquilo atraía um Deus para se voltar para você. Só que o cristianismo é totalmente ao contrário, totalmente o inverso do mundo. Eu não fiz nada, vocês, eu acredito, também não conseguiram fazer nada. Se alguém fez alguma coisa para merecer, me apresenta aí para fazer também. Mas não foi necessário isso. O amor de Deus, ele se manifestou para nós. Deus quis fazer. Não foi necessário que eu fizesse nada. Muitas vezes a gente até nem valoriza como deveria valorizar a graça de Deus. Então eles tentaram definir, mas para mim, eu fiz uma humilde definição que para mim a graça é o poder de Deus em ação para demonstrar o seu amor aos seus filhos. A graça é o poder desse Deus que não muda, esse Deus que é cheio de tudo que é bom, no seu mais íntimo, para manifestar o seu poder que é infinito, para transformar tudo, para criar tudo do nada. Esse poder que tirou Jesus do cativeiro da morte e colocou ele à sua destra, ele usa esse poder por mim e por você. À medida de que nós aceitemos Jesus como Senhor e Salvador. É algo tão simples que às vezes é complicado de entender. Às vezes não cabe no nosso entendimento como algo tão simples. Quer dizer que eu estou aqui a aceitar Jesus. Mas tem que ser de dentro. Tem que ser de dentro. Não é repetir uma oração, não é repetir uma palavra, não é cumprir um ritual, mas é declarar no seu coração: Senhor, eu acredito. Eu acredito que Jesus é Deus, que Jesus é o teu Filho. Que Ele veio, viveu, morreu, pagou o preço e ressuscitou. E graças a Ele, nós estamos nessa posição. Nós estamos nessa dispensação da graça, que muitos outros não conheceram, mas a gente pode desfrutar até o fim dos tempos. Amém? E aí esse livro, ele traz aqui na página 55, se eu não me engano. Quem quiser dar um marca-texto para o pastor, meu povo, está à vontade, viu? Ele traz algumas definições de graça, de como essa graça se manifesta na nossa vida. Porque Deus, ele é multiforme em graça. A graça dele não se manifesta só de uma maneira. Ele não vai fazer só hoje e só aquilo. Ele está disponível para fazer sempre e sempre e sempre, e de acordo com a sua vontade, de acordo com o propósito, de acordo com o nosso bem, se o nosso coração está de acordo com o dele. Então, aqui na página 55, ele vem trazendo, Tony Cook vem trazendo as definições de graça. Graça para a salvação.
É o poder e a habilidade de Deus que nos justifica, perdoa os nossos pecados e nos faz novas criaturas em Jesus Cristo. Meus amigos, você estava ali, espiritualmente morto no pecado. E na hora que você aceita Jesus, é o maior milagre que o universo pode ver. Você é tirado daquela zona da morte e Deus te traz para a vida junto dele. É algo que essa distância a gente não pode percorrer. Mas Deus vem e nos transporta. É algo infinitamente impossível para a gente. Mas o nosso sim é capaz de atrair essa graça de Deus. Amém? Aí após isso tem a graça para a santificação. É o poder e a habilidade de Deus que nos purifica e nos capacita a viver vidas santas em um mundo corrupto. Hoje, para onde a gente se vira, a gente vê corrupção, a gente vê indecência, a gente vê atrativos do mundo que não são bons, a gente vê ira, vê ganância. Mas Deus, além de nos tirar da morte, nos traz para a vida. Nós estávamos a cair aqui num abismo, e Ele nos transporta para o outro lado, e agora você tem um caminho a percorrer pela frente. E Ele vai nos ajudando para que a gente não volte a se aproximar desse abismo. A gente não caia novamente. A gente não passe nem perto de cair, porque Ele vem nos atraindo para essa santidade que é dEle. Aí Ele continua. Graça que fortalece. É o poder de Deus e a habilidade que nos dá energia e inspiração para viver vitoriosamente, reinando sobre os desafios e circunstâncias. A Bíblia nos fala, Jesus nos fala que nós teríamos muitas aflições nesse mundo, mas Ele também nos garante a vitória nele. Então, você vai caminhar, você sai da morte para a vida, caminha em santidade pela força de Deus. Nem a força é nossa, gente. Nem a fé é nossa. A medida de fé que nós temos foi Ele que nos supriu. A força que Ele nos dá também vem dEle, para a glória dEle. Não é o nosso esforço, não tem como alcançar, não tem como chegar, não tem como fazer nada que seja maior do que o poder de Deus na minha vida. E você também. Hoje é dia de você se entregar a esse poder, sabe? Não tentar resistir, não tentar fazer de uma outra forma. Não, Deus, eu acho que tudo bem, o Senhor já me salvou, já me santificou, beleza, mas isso aqui eu vou fazer para esse lado. Não, não é. Continue caminhando com Ele. Continue caminhando com Ele. Ele é o caminho, Ele é a verdade e Ele é a vida. Ele é a única forma de chegar ao nosso alvo. Amém? E o autor continua. Graça para compartilhar. Essa aqui já coçou o bolso. É o poder de Deus e a habilidade que supre as nossas necessidades e acrescenta a alegria quando compartilhamos aos outros. É melhor dar do que receber. É melhor dar do que receber. Essa é a alegria que o mundo não entende. O mundo, ele quer fazer com que a gente fique ali. Não, isso é meu. Quem está precisando sair de perto de mim, porque eu quero mais, eu só vou chegar perto de quem tem mais, porque o rio só corre para o mar, não é isso que dizem por aí, que o rio só vai para o mar? No reino de Deus é o contrário. Ele quer suprir a mim e a você, primeiro porque Ele não quer nenhum de seus filhos passando necessidade, e segundo porque nós vamos espalhar essa graça. Nós seremos fonte de distribuição dessa graça. Sabe, quando você pensar em prosperar, eu te inspiro. Não pense só em você. Coloque as suas petições, é válido. Fale com seu pai. Pai, eu estou precisando, pai, é isso, eu quero aquilo. De acordo com a tua palavra, o Senhor me garante que eu posso. Mas coloque também o seu irmão. Pai, me ajuda para que eu possa ajudar. Pai, me ajuda para que eu possa ver a pessoa prosperar. E não precisa ser só dinheiro, gente. Pode ser com o seu conhecimento. Pode ser com a sua palavra. Pode ser com o seu abraço. Pode ser chamar para tomar um café. Sabe, tem dias que tem um irmão seu precisando só falar com alguém. Ligue para ele. Sabe, seja sensível ao Espírito de Deus. Para Ele falar com você. Para Ele te mostrar qual é a parte do corpo que está sentindo. O nosso corpo, a gente sabe quando é uma dor na cabeça, quando é uma dor no pé. Mas se nós estivermos conectados com o corpo, a gente vai saber onde é que dói. Onde é que o calo está apertando.
E a gente pode ser socorro para o irmão. Porque a gente sabe que Deus é socorro presente, mas nós também somos. Ele nos comissionou para isso. Para chegar perto, para observar o que está acontecendo, por que está tão calado, por que não veio, o que foi que houve, está tudo bem, como é que está o emprego. E às vezes a pessoa só precisa desse ouvido. Então seja disponível para essa graça que compartilha, amém? E por último, ele coloca graça para servir. Essa aqui eu sou suspeito para falar. A graça para servir é o poder e a habilidade de servir a Deus e aos outros com os dons e aptidões que nos foram divinamente concedidos. Divinamente concedidos. Nós sabemos que no natural nós somos capazes. Você é inteligente, Deus te fez uma pessoa inteligente, capaz. Mas tem mais. Tem mais e é surpreendente o que Deus faz quando a gente se disponibiliza a servir, meu irmão. Quando você está disponível a servir a esse corpo, quando você está disponível a servir esse Deus, tem coisa que você considerava impossível ontem, como a música falou, mas para Ele não tem impossível. Para Deus não tem impossível. Para Ele você aprende a tocar, para Ele você aprende a ministrar, para Ele você estuda a palavra, para Ele você aprende a comunicação. Todo dia a gente aprende uma coisa nova, para Ele você reforma a igreja. Aqui, quantos e quantos aqui aprenderam profissões, os meninos aprenderam a soldar aqui dentro dessa igreja, gente. Tem gente que trabalha a partir do que faz aqui. PH também na igreja, aprendeu a profissão que ele exerce hoje. Não era a ideia dele, mas começou a servir na comunicação e inspirou a estudar isso e a profissão dele. Então, o servir nos transforma. O servir nos transforma, o servir nos firma na palavra, o servir traz comunhão. O servir traz amor pelas pessoas e amor a Deus. Então, sempre que você estou com um tempinho sobrando, não sei o que, vem para cá. Tem muita coisa para a gente fazer e tem muita gente para ser alcançada. O que a gente ainda não, se você viu alguma coisa que ainda não foi feito para essa igreja, é você que vai fazer. Porque nós temos um corpo aqui que já tem feito muito. A gente já cresceu muito, não foi, pastor Francisco? Mas tem mais. Tem muito mais, gente, tem muito mais. Leiria, Marinha Grande é muito mais gente do que isso aqui. Muito mais. Portugal é muito maior que isso aqui. Estão chegando aí nossos pontos de pregação. Chegou São João da Madeira. Está chegando Fátima. Próximo domingo, né, Max? Está chegando. E a gente precisa de você. Deus quer você envolvido nessa obra. Deus não chamou só para a gente ficar assistindo. Opa, estamos salvos. Coisa boa, né? Será que Jesus está vindo? Rapaz, como é que ele chegue logo que já está dando fome, né? Não, meu irmão, fique em movimento enquanto ele não vem. Enquanto não é chegada a hora, que é o Pai que sabe, você tem o que fazer. Tem gente para ser atraída por esse amor. Tem gente precisando receber do que você tem, precisando receber do que você já recebeu. Amém? Aleluia. Então essa graça de Deus, ela se apresenta de muitas formas aqui, como Ele listou na nossa vida. E tem mais, tem muito mais. É prosperidade, é saúde divina. Não é só quando você está doente, como a Thaisa ministrou aqui na quarta-feira. Quando você está bem, ora pela sua saúde, para que não venha nada para a sua vida, para te atrapalhar no teu propósito. Porque isso é prosperidade, é a gente viver tudo que tem para viver, para cumprir o nosso chamado com Deus. Não é só dinheiro, é saúde, é acordar todo dia, Senhor, obrigado, Pai. Obrigado pela Tua graça na minha vida, e esse dia pertence a Ti. Se tem amanhã, glória a Deus de novo. Se tem outro dia, glória a Deus. Se tem mais 80 anos, mas se é hoje, o dia é Teu, Pai. Amém? E toda essa graça vem dEle. Nada do que eu falei aqui, eu sirvo muito, eu sou uma pessoa boa, eu compartilho, eu estou sempre aqui, eu estou falando com os irmãos. Nada disso é o que vai fazer Deus olhar para você com mais ou menos amor. O amor dele é um só. E ele está disponível para todos. Para quem já está aqui há muitos anos, para quem está chegando hoje para visitar, para quem aceitou hoje, para quem já é batizado, para quem já ora em língua.
Para todos, eu estou acabando com o Atlas, né? O Atlas só. Para todos, esse amor está disponível. Então não perca a oportunidade da comunhão com Deus, da comunhão com os santos, de receber dessa graça, tendo a consciência, Ele já me ama. Não é o que eu faço que vai mudar. E se eu errei hoje, Pai, me perdoa, eu ainda estou falho, eu ainda estou renovando a minha mente, mas eu vou continuar. Meus irmãos, veja a história de Paulo. Tinha um cara que poderia se crucificar na mente mais do que ele. Tudo que ele fez contra o cristianismo, ele podia carregar essa culpa. Jesus podia ter falado com ele, não, Jesus, eu não vou, porque eu fiz isso, eu matei, eu fiz isso, eu fiz aquilo, eu bati, eu acusei, eu permiti o apedrejamento, mas não. Ele mudou, ele teve consciência. Nossa, esse Deus tem um amor tão infinito, que Ele é capaz de perdoar um cara como eu. E eu vou fazer por Ele, porque eu não quero nunca mais perder essa comunhão com Deus. Tenha esse temor de não perder a comunhão com Deus. Não é temor de castigo. Deus não castiga ninguém. Deus não está esperando. Rapaz, o Marum vai errar e eu vou escolher qual é o mais pesado aqui. Eu vou jogar isso na cabeça dele. Porque também a cabeça é grande, né? Mas não. Errou, filho. Vem cá. O caminho é esse. Volta para a palavra. Volta hoje. Volta agora. Amém? Então, se você está aí no seu coração com sentimento de culpa, esquece isso. Entrega a Deus. Entregar a Jesus. Diz, Pai, obrigado por me perdoar. Que o Senhor já me perdoou. O Senhor continua me amando. Faz isso, entrega, sabe, todo o peso, todo o jugo, toda a cobrança. E tenta fazer melhor. Tenta fazer melhor porque você vai se sentir bem. É impossível não se sentir bem. E a graça vai fazer com que você consiga avançar. Amém? Para não dizer que a gente não abriu a Bíblia, meus irmãos. Gênesis 2:7, por favor. Tem mais um marca-texto excelente. A versão é NVI. Conseguiu aí, Mateus? Gênesis 2, versículo 7. Então o Senhor Deus formou o homem do pó da terra e soprou em suas narinas o fôlego de vida e o homem se tornou um ser vivente. Quando a gente sopra, naturalmente falando, sai nosso DNA. Se você encher um balão e depois for examinar lá dentro desse balão, vai estar o seu DNA compartilhado ali dentro. E eu vou saber, foi a Dirce que soprou nesse balão, foi o pastor Francisco que soprou naquele, se eu tiver cada um cadastrado. Deus soprou em mim e em você. Você carrega aquele DNA cheio da graça. Isso já faz parte de quem você é. Está na tua natureza. É por isso que a gente, mesmo enquanto ainda não aceitou Jesus ainda, a gente é atraído por esse amor, por essa bondade. A gente quer fazer o bem. É uma coisa que a gente ainda não consegue entender. Mas depois que você aceita Jesus, que você tem esse encontro, é o filho voltando para o pai. É o filho chegando e há aquele reconhecimento natural do nosso espírito, sabendo que chegou em casa. Você já recebeu, você está cheio. O seu espírito é o espírito de Deus, eles são um só. Vocês estão em comunhão com Ele todo momento. O nosso espírito tem tudo igual. Nós somos feitos imagem e semelhança. Caiu, houve um pecado, mas Jesus pagou o preço e nos trouxe de volta. Amém? Continuando aqui, que o Espírito Santo vai colocando coisa para a gente falar, né? E eu trouxe também, eu queria focar mais na força que a graça nos dá. Porque é necessário uma força, gente, para resistir. E a gente tem que saber que essa força vem dele. Existe um caminho a ser seguido, existem coisas a serem feitas que o Espírito vai comunicando. E ontem a gente estava a conversar com os irmãos que quanto mais sensível você está a esse Espírito, mais ele vai te comunicar.
No início parece que é aquela voz longe, é só uma coisa assim que você ainda não consegue perceber. Mas com a intimidade com o Espírito, ele vai estar aqui contigo, dizendo tudo que você precisa fazer, tudo que precisa se cumprir na sua vida. Mas para isso também a gente precisa de uma força, e Ele nos dá essa força. Ele nos comunica, Ele nos dá fé, Ele nos dá graça e dá força para fazer. Então, leia comigo em Romanos, capítulo 5, versículo 1 ao 5. Rapaz, eu estou precisando mesmo de um marca-texto, viu? É tanto do papel, meu povo. É só um pedaço de papel rasgado. Romanos 5:1. Tendo sido, pois, justificados pela fé, temos paz com Deus, por nosso Senhor Jesus Cristo, por meio de quem obtivemos acesso pela fé a esta graça, na qual estamos agora firmes, e nos gloriamos na esperança da glória de Deus. Não só isso, mas também nos gloriamos nas tribulações, porque sabemos que na tribulação produz perseverança. Meus irmãos, eu já nem vou continuar, me limito por aqui. Perseverança. A tribulação vai chegar. Chegou para Jesus, chegou para Paulo, chegou para todos. Mas a perseverança é construída por Deus naqueles que querem permanecer deles. É o que eu falei no começo. Se você se enche da palavra e você busca as ferramentas corretas, na hora da tribulação você vai estar firme. Você vai estar robusto o suficiente para suportar. Pode vir vento do norte, vento do sul, vento do leste, do oeste. Nenhum deles vai te mover desse lugar em Jesus. Nenhum deles tem força suficiente para superar o poder do nosso Deus. Porque o nosso Deus, Ele é poderoso, Ele é infinito e Ele é capaz de fazer infinitamente mais do que pedimos ou pensamos. Então fique firme nele, se encha da palavra, fique cheio desse poder, meus irmãos. Não existe outro que seja capaz de fazer isso por você. Não é você, não é o seu dinheiro, não é o seu cargo ministerial, não é o seu emprego, não é o seu carro, nada. Você pode pensar hoje, isso aqui, na minha conta bancária eu estou seguro. Não está. Não está. Porque, infelizmente, as coisas mudam. Infelizmente, as coisas mudam. De uma hora para outra pode mudar. Aqui, a maioria, eu creio que são imigrantes como nós. E eu tenho certeza que a vida de cada um de vocês mudou muito. Não é só a minha que mudou, nem da minha esposa. E não é fácil. A gente sabe que tem momentos que aperta, que dá saudade, que vem o financeiro, que você sente saudade das pessoas, que você sente saudade das coisas, você sente saudade da sua praia com água quente, do Ceará. Mas, meus irmãos, quem tem propósito, não olha para trás. Quem está no propósito, Pai, isso era bom, muito obrigado, isso foi muito bom, e obrigado por me permitir ter vivido isso. Mas agora eu vou para cá, porque o Senhor é comigo. O Senhor é comigo. E se essa circunstância está ruim, eu vou declarar que vai mudar, porque o Senhor é comigo. E quando estiver complicado, o Senhor é comigo. E eu sei que a gente vai chegar lá, porque Deus é bom. Ele está comigo em todo momento. Ele quer que eu vença. Ele não quer que eu seja uma sombra de miséria para as pessoas ficarem, coitadinho, olha como ele é um ministro, um evangelista bonzinho, como ele sofre pela palavra. Não, Ele quer que você mostre esse poder. Ele quer que você mostre a ousadia. Ele quer que você mostre a vitória que vem através dele, para você dar glória dele. O seu testemunho é: eu cheguei aqui no meio da pandemia porque Deus me trouxe. Deus abriu as portas. Eu cheguei aqui e o meu emprego é esse porque Deus me ajudou. Eu cheguei aqui e agora é assim porque Deus fez. Eu, por mim, não teria conseguido sozinho, mas Deus foi me capacitando, me dando habilidade. E hoje eu posso fazer e eu vou fazer muito mais porque eu quero que outros venham.
Eu quero abrir portas para outros. Eu quero que essa palavra chegue a quem ela precisa chegar. Eu quero ver todos caminhando nessa direção. Eu quero que todos sejam edificados. Paulo já escrevia às igrejas: eu quero que vocês sejam edificados até chegar à plenitude da maturidade. Não é para ter nenhum crente, meu irmão, bebezinho, sendo arrastado. Não, vamos para o culto hoje, vamos, acorda e tal. Não, gente, isso aí é para criança. E olha lá que as nossas crianças hoje já estão muito diferentes, né, Pri? Está muito diferente. Mas não, meu irmão, acorda. Hoje eu vou para a igreja. Sábado, vou servir na malta. Quarta-feira, vou para o culto. Segunda, hoje o que é que eu vou fazer? Eu vou evangelizar na rua. Eu vou falar com meus irmãos. Ontem, a Virna é ótima. Virna, minha esposa, né? Acho que todo mundo conhece mais que eu. Aí, a gente sai para passear com o cachorro, um vento, uma chuva, um frio, a gente sai passear com o cachorro. Aí, quando eu procuro assim, cadê a mulher? Aí, foi arrebatada, sobrei. E até o cachorro foi junto. Olha. Aí, quando eu olho, ela viu uma senhora, vizinha nossa, conhecida lá, fazia um tempo que a gente não via, a senhora lá com 2 muletinhas, uma senhora portuguesa, 2 muletas. A vida já estava lá. O que foi que houve, não sei o que, a senhorinha, porque foi atropelada, tal, assim. Aí a Virna começa: glória a Deus que foi só isso, né? Deus é muito bom, Ele lhe livrou de uma coisa muito pior. Aí começa a falar para a mulher da palavra: é porque Deus é bom, se não fosse Ele, minha irmã, nem sei o que poderia ter acontecido. Aí a senhorinha começa: glória a Deus, é verdade, glória a Deus, não sei nem... E é isso, meu irmão, é cada oportunidade de você pegar um assunto que às vezes não tem nada a ver, às vezes até uma história do mundo, e você conseguir achar um ponto de: opa, é aqui que a graça vem. É aqui que a graça vai me dar alguma coisa para comunicar. Então não perca nenhuma oportunidade no seu trabalho, aqui na igreja, onde quer que você vá. Ontem também a gente conversando com os amigos: meu irmão, quer evangelizar? Está aqui. Você tem Insta, Facebook, WhatsApp, Telegram. Você tem N maneiras de levar a palavra do Senhor aonde quer que você vá, sem sair da sua casa. Eu tenho vergonha de falar. Escreve, manda aqueles bom diazinhos que as mamãezinhas mandam no grupo, né? Tem um aplicativo da Bíblia que ele já produz. Você só compartilha. Não precisa ser você, se você tem medo de errar. E não pare de levar essa palavra. Amém? Continuando em Romanos, agora, mesmo capítulo 5, versículos 20 e 21. A graça, ela nos fortalece para vencer o pecado, né? O Senhor, Ele nos dá graça para a santificação, para caminharmos nessa santificação, mas Ele nos fortalece para nos manter livres do pecado. Em Romanos 5, 20 e 21, Ele vai nos dizer que a lei foi introduzida para que a transgressão fosse ressaltada, mas onde aumentou o pecado, transbordou a graça, a fim de que, assim como o pecado reinou na morte, também a graça reine pela justiça para conceder a vida eterna mediante Jesus Cristo, nosso Senhor. Amém? Então a lei, ela veio como uma luz dessa, e ela colocou o foco no que precisava ser mostrado. Ela mostrou: olha, você não pode viver assim, está errado. Não era um julgamento, mas era te mostrando a necessidade de um Salvador. Ela nos mostrava a necessidade de uma mudança de coração, uma mudança de espírito, uma renovação da nossa mente, concluindo com a mudança nas nossas atitudes. Porque quem está com o espírito em pecado, está com a alma em pecado, o corpo vai pecar. É lógico, mas se você nasce de novo, você renova a sua mente pelo poder da graça de Deus, meu irmão, seu corpo não vai querer mais o pecado. Pode ser o pecado que for, pode ser pecado de fofoca, Deus me livre, pode ser todo tipo de pecado. Você tem graça para resistir a ele hoje e sempre.
hoje e sempre. Jesus pagou o preço da lei. A lei já está paga. A lei não era ruim, ela serviu para nos orientar. Mas ela também mostrou: meu irmão, Marum, você não aguenta. Você pode tentar pagar, pode tentar fazer. Se você conseguir por um tempo, é por um tempo, meu amigo. Uma hora você vai falhar de novo. Mas aí veio um que era o único capaz de pagar esse preço. E esse preço foi pago com o sangue dele, uma única vez, para nos lavar, para nos purificar, para nos trazer para a vida eterna. Amém? Então, através dele, através dessa palavra, nós podemos resistir a toda e qualquer forma de pecado. Toda e qualquer forma de pecado. Jesus tem o poder de quebrar essa dependência. Então, hoje, se aqui alguém ainda se sente pecador, se alguém ainda comete algum erro, meu irmão, hoje é o dia de quebrar esse jugo. Hoje é o dia de liberdade. Não é um culto de libertação. Libertação é Jesus. Jesus é quem nos liberta de todo tipo de escravidão. Amém? Então, se hoje você ainda tem essa mente de algum tipo de pecado, se livre dela. Entrega ao Senhor. Pai, eu já fiz muito isso, mas eu não quero fazer mais. Me ajuda. Me ajuda, me faz mudar. E eu tenho certeza, meu irmão, que as suas palavras não serão em vão. Eu tenho certeza que Ele está a nos ouvir agora. E Ele sonda os nossos corações. E Ele é capaz de fazer, se Ele já cumpriu a lei. E Ele tem todo o poder. Ele é o nome que está sobre todo nome. Então, tudo está embaixo dos pés dEle. Não é só abaixo dEle, é abaixo dos pés. E o que está abaixo dos pés é muito desprezível. O que você pisa é muito desprezível. Então, Jesus tem todo o poder e toda a autoridade para acabar com todo o jugo de pecado. Amém? Isaías 40, Isaías, Velho Testamento, para quem não conhece ele. Isaías 40, mais um 30 e 31. A graça que renova as nossas forças. Meu irmão, tem dia que é mais difícil, né, Max? Tem dia que é mais difícil. O Wallace não me deu um aleluia hoje. Vai, aleluia! Isaías 40, 30, 31. Até os jovens se cansam e ficam exaustos, e os moços tropeçam e caem. Mas aqueles que esperam no Senhor renovam as suas forças, voam alto como as águias, correm e não ficam exaustos, andam e não se cansam. E aí, é isso, aleluia, é isso que nos fortalece, meu irmão, é caminhar no corpo, é você ter um irmão para te sustentar, para te dar um aleluia, sabe, para dizer vamos junto, vamos fazer, o que é preciso fazer, vamos fazer, e Deus dá essa graça para todos nós, meu irmão. Você chega às vezes, está cansado, a semana cansativa, chega no culto, você é outra pessoa. Começa o Ministério de Música a tocar. É temer, porque você cresce, meu irmão, você cresce, você se enche. Você se enche desse poder, dessa graça, dessa força de Deus. Isso é maravilhoso, porque não vem de nós. Você nem entende, não faz o menor sentido. Eu nem queria fazer. Eu não tenho um porquê. Você fica procurando, rapaz, por que foi que eu me animei, rapaz? Eu estava em casa, estava ali fazendo faxina, né? Não tem nada melhor para ouvir louvor do que fazer faxina, né? É bom demais, meu povo. Quando você vê, tá mais nem faxinando. Tá orando em língua, dando glória a Deus, dançando com a vassoura. É muito bom, rapaz. E não tem lógica. Como é que eu estou faxinando a casa, podia estar fazendo outras coisas, e eu estou contente. E eu estou contente porque a presença do Espírito Santo está aqui. Ele está comigo, Ele está falando comigo. E aí Ele vai nos dando ideia, vai nos dando inspiração. Ele vai nos mostrando o que fazer. Ele vai resolvendo coisas. Antes tinha coisa que estava ali enrolado. Nossa, como é que eu vou fazer isso? E essa semana vai ser assim. E quando você vê, está tudo resolvido.
E parece tão fácil, mas para mim não era. Mas é o Espírito Santo nos dando força, renovando as nossas forças para caminhar dia após dia, caminhar a segunda milha, caminhar na direção do alvo, que é Cristo. Aleluia, aleluia. Então, meus irmãos, como eu havia falado antes, Jesus passou por aflições. Ele nos disse, no mundo tereis aflições. Ele avisou. Então, quem acha que não vai ter, não está lendo Bíblia. Mas tem, porém, eu mostrei para vocês, ele não só falou, ele mostrou que ele venceu. Ele morreu, ele ressuscitou, ele apareceu de novo, ele instruiu, ele comunicou, olha, eu vou preparar uma morada para vocês, e ele é tão maravilhoso que eu ainda vou mandar outro. Vocês não estão sozinhos. A terra vai ser cheia da graça do Espírito Santo. E agora vocês vão poder fazer muito mais. Vocês vão fazer, acho que eu fiz muito aqui. Agora vocês estão aí com a graça disponível para poder fazer, poder evangelizar, para poder curar, para poder ministrar, para poder fazer tudo de acordo com a graça e com a vontade de Deus. Eu estava na dúvida, eu trouxe 2 imagens, eu estava na dúvida se eu ia mostrar, mas estava até esquecida no meu telemóvel, mas o Espírito Santo vinha falando dessas imagens para mim, eu não posso me recusar. Então, Mateus, por favor, põe aquele primeiro videozinho, por favor. Dá uma pausa aí, Mateus, por favor. Vocês sabem, né? Alguns sabem. Quando a gente veio para cá, eu vim com o visto de estudante. Então, eu estudava durante o dia e eu trabalhava de madrugada. E esse vídeo aqui eu mandei para a Virna, para minha esposa. Eu jantava rápido, era cerca de 2:30 da manhã. E essa máquina que eu estou em cima é a máquina de fazer a limpeza do pavilhão. E eu me sentava nela, comia rápido ali, coisa de 5, 10 minutos, engolia a minha comida e ia estudar. Depois de um dia de aula, eu ainda fazia um outro part-time, ia trabalhar nesse armazém e eu ficava estudando aí, nesse ambiente. Pode dar o play, Mateus, por favor. Aqui, ó. A mesa fica ali agora. Eu tinha provas, né, no dia seguinte. Aí não dá para estudar. A gente comia ali no meio da mercadoria. Poeira, barulho, tudo cheio, muito peso para a gente carregar durante a madrugada. E foi assim durante um ano e pouco. Aí pode colocar a segunda imagem, Mateus, por favor. E esse hoje é meu ambiente de trabalho. Sabe? Eu consegui. Pode tirar, Mateus. Obrigado. Não fui eu. Não fui eu. Pode ter certeza que de madrugada, ninguém quer estudar engenharia de madrugada, meu irmão. Depois de um dia de aulas, depois de um dia de cansaço, depois de um dia de trabalho, ninguém está disposto a estar estudando num ambiente complicado, depois de um dia cansativo. Mas Deus mostrou que tinha um ponto para eu chegar. E eu tenho certeza que não é o ponto final. Eu tenho certeza que tem muito mais. Mas, volto a dizer, não é por mim e não é só para mim. Eu quero chegar em um ponto em que eu consiga, claro, abençoar minha família em primeiro lugar, mas que eu consiga abençoar mais e mais pessoas. Eu quero chegar num ponto em que, em qualquer emprego, qualquer lugar que eu esteja, alguém veja que tem algo diferente, sabe? E eu declaro isso para cada um aqui. No lugar que você está, seja a diferença. Não precisa a pessoa entender. Às vezes não vai precisar você de cara falar de Jesus. Mas você, por exemplo, chegar na hora, honrar o seu patrão, não entrar em discussões vazias, fazer o seu trabalho, estar disposto a ajudar, ver quem está precisando de ajuda a seu redor, já é uma prova de Deus.
Porque isso aí já vai fazer a pessoa te olhar diferente. Já vai fazer fogo. Quem é este gajo? Este Wallace, pá. Esse gajo é porreiro. E aí ele vai se aproximar de você. Ele ou ela, ou quem quer que seja. E eles vão querer saber, olha, por que é assim? Por que na segunda-feira você está bem e eu não estou? Por que eu só me animo na sexta-feira, faltando 5 minutos para bater o ponto e ir embora? E você está cantando essas músicas aí, falando de Deus o dia inteiro? Por que você, na hora do seu intervalo, você ainda traz um livro? Quero descansar, você traz um livro? Que livro é esse? Livro de Deus. Seja a Bíblia das pessoas. A graça de Deus te capacita. A graça de Deus vai te mostrar o que fazer. Sabe? A graça de Deus vai te mostrar o que dizer. Tudo que vai sair da sua boca, às vezes você vai depois, rapaz, o que foi que eu falei? Nem lembra. Mas foi o Espírito Santo comunicando. Mas para isso, meus irmãos, continue, vida de oração, se alimentando da palavra, buscando conhecimento, oração em línguas, disciplina do jejum, obediência ao Senhor. Caminhe nessas coisas, mortifique a carne, sabe? Às vezes não dá vontade, ninguém. Às vezes você não quer, às vezes o dia está corrido, mas separe um momento de oração. Está dirigindo, vai orando em línguas. Eu faço muito isso. Não precisa a nossa mente, o nosso raciocínio, o nosso intelecto estar participando daquilo. Mas vai orando em línguas. Vai orando e o Senhor vai te inspirando. Seu dia é outro. Seu dia é outro. Começa diferente e acaba diferente. Amém? Faça jejum. Não é barganha com Deus. Jejue, tire alguma coisa. Senhor, eu quero proximidade. Eu quero viver essa experiência contigo, Pai, de te ouvir de perto. Eu quero estar sensível ao Espírito. Não é barganha, não é para ganhar coisa, não é para merecer mais, mas é uma postura nossa, é disciplina espiritual. Se encha da palavra, faça seu devocional diário. Não abra mão. Tenho certeza que se nós formos olhar aí o nosso Instagram, o nosso telefone, ele diz quanto tempo nós passamos nas redes sociais. E elas são uma bênção. Aqui na igreja a gente sabe que elas são uma bênção. Elas são ferramenta evangelística. Mas, pessoalmente, tenha o seu momento só com Deus. Preserve esse momento de estar na presença dessa graça. Ela é constante, ela é disponível. Mas às vezes nós não estamos nela. Ela está ali, a graça está lá, Deus está pronto, mas eu estou aqui. Agora, opa, Pai, cheguei, tudo bom com o Senhor? E aí, Pai? Pai, obrigado, viu, Senhor? Mais um dia de vida, mais um dia podendo fazer as obras que o Senhor tem para nós. Pai, nos ajuda nisso. Pai, eu sou grato por aquilo. Eu ponho a minha igreja em oração, meu ministério, as pessoas que eu conheço, que estão passando por alguma coisa. Desfruta, leia a palavra, o que o Senhor quer me comunicar. Estuda, busca um objetivo, quer aprender sobre graça. Vai lá, põe versículo graça. Vai te mostrar versículos a respeito desse tema. Cura divina, prosperidade. Pesquisa, meu irmão, do jeito que você pesquisa outra coisa. Acho que não tem nenhuma mulher que pesquisa naquela lojinha que vende coisa aqui não, né? Pesquisa, do jeito que você pesquisa ali uma roupa, um presente. Pai, hoje eu quero saber sobre a graça. Eu quero entender essa graça. Que esse povo fala tanto da graça, que a gente vive na graça. O que é isso? Como é que Deus faz isso? E você vai entender, porque o Espírito Santo vai ler essa palavra contigo. Então, se hoje tem alguém aqui nesse lugar que sentiu no seu coração, eu quero viver dessa graça, mas ainda não entregou sua vida para Jesus como Senhor e Salvador, queria que levantasse a mão. Se alguém aqui ainda não declarou
Jesus como o nosso Salvador, crendo que Ele é o único capaz de mudar a nossa vida, mudar a nossa história. Nós queremos orar por você. Todos salvos? Vamos orar. Pode ser que tenha alguém na internet que vá assistir esse culto depois, que ainda não seja salvo. E a nossa oração vai chegar até essa pessoa. Pai amado, te dou glória, Pai. Eu te dou glória pela Tua graça em nós, Senhor. Por meio do Teu Santo Filho Jesus, que se entregou por nós. Então, Pai, hoje eu te entrego, Senhor, a minha vida. Eu reconheço que Jesus é o meu Senhor e Salvador. Eu quero caminhar com Ele, eu quero aprender dEle, eu quero que a minha vida pertença a Ele, hoje e sempre. Pai, eu te dou graças, Pai, porque Jesus foi o único capaz de pagar o preço pela minha vida, pela vida dos meus irmãos. Pai, obrigado pelo Teu santo sangue derramado, em nome de Jesus, amém. Amém. Se você é filho, você também tem direito à cura. Tem algum irmão aqui hoje com algum sintoma de enfermidade? Nós não temos pessoas enfermas. Às vezes você tem um sintoma de enfermidade, mas ela não tem autoridade nenhuma no nosso corpo, amém? Então, se você tem algum sintoma e quer que nós oremos aqui por você, pode vir até aqui. Eu também não vou obrigar ninguém a ficar doente agora. Não, está todo mundo bem, então vamos continuar bem. Glória a Deus. Se você é filho, você é curado, você também pode orar em línguas, você pode ser batizado no Espírito Santo. Se você ainda não é batizado no Espírito Santo, venha ao nosso oceano. Oceano, você pode ficar de pé aí, por favor. Esse é o oceano que banha a nossa igreja. Então você pode depois falar com ele ao final do culto para saber melhor como funciona o batismo do Espírito Santo. Será que eu tenho direito? Será que eu não tenho? Será que é hoje? Como é que isso começa? Então pode procurar o nosso irmão. E era isso, gente. Muito obrigado por essa manhã. Obrigado pela paciência de vocês, pela atenção de todos. É um prazer sempre estar aqui. Espero que tenha conseguido passar um pouco do que eu enxergo sobre a graça de Deus. Passe no nosso Verbo Shop, adquira bons livros. É o Senhor, seu Max. Amém.